Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas, estou aqui hoje para apresentar para vocês um projeto novo chamado Atlas Esporte Clube. Esse é um projeto que vem para dar visibilidade para atletas que estão espalhados aí pelo mundo, contar um pouco mais da história dos jogadores, das suas conquistas. E se você curte esporte, quer saber mais sobre isso, assim como a vida em outro país, as competições, as diferenças, fica ligado que esse aqui vai ser seu canal a partir de agora. Estou aqui com um convidado super especial. Queria começar agradecendo pela sua presença, por aceitar o convite. Nando, mal sabe ele, na verdade eu já tive a oportunidade de agradecer uma vez, mas queria aqui reforçar o agradecimento. Foi um cara super importante na minha mudança aqui para a Rússia. Mandei mensagem porque eu vi que já estava há um tempo aqui no país e deu essa coragem. Então, Nando, obrigado aí por estar aqui com a gente no primeiro episódio, muito especial para mim. Muito feliz de estar falando com você, cara. Eu que agradeço pelo convite, é um projeto legal. Depois que você me apresentou, eu fiquei bastante interessado. No que diz respeito a ajudar as pessoas, né? Acho que a gente tem que fazer o máximo possível também, participar de alguma forma. E já que você está aqui perto também nessa Rússia, que é complicada, mas ao mesmo tempo é um país muito legal de se viver, então a gente está aí para tentar se ajudar, beleza? Boa. Cara, obrigado. Então, acho que como toda boa história, vamos começar do começo, né? Nós somos vizinhos duas vezes, não só na Rússia, como também lá em Minas. Começou sua carreira Isso. no Minas. Conta pra gente como é que foi esse início da carreira, se você já começou logo no futsal mesmo ou praticava outro esporte, como é que foi isso até esse momento de surgir o convite para vir para a Rússia aqui, cara? Então, o futebol já foi presente na minha vida desde os 5 anos. Então, assim, quando eu estudava ali na primeira série, já tinha uma escolinha na minha escola estadual, até pouca gente sabe. Professor Romeu é uma pessoa que eu sou muito grato, que iniciou um projeto. Então, eu sempre gosto de falar desse começo, que realmente foi onde ele foi o pontapé inicial. Era uma escola estadual em Belo Horizonte, ele tinha um projeto. Comecei a jogar ali com meus 7 anos. Depois eu fiquei dos 8 anos até os 14 na escolinha do Atlético Mineiro, na sede ali de Lourdes, onde tinha o Diamond ali. E dali eu joguei também, joguei no América, joguei num Clube dos Sargentos, que era ali no bairro da Graça ali. Sim. Joguei num clube no Horto chamado Saraca, que era voltado para o futsal assim. E em 2006 eu cheguei ao Minas. Cheguei ao Minas em 2006, eu fiquei até 2011 no Minas. Então no Minas ali já era uma coisa mais profissional, assim, já com visibilidade mais pro futuro de profissão mesmo, porque até Sim. então, assim, para quem não sabe, em Belo Horizonte é só o Minas mesmo, assim, para essa parte do futsal, então são poucas opções. Então, cheguei no Minas em 2006, ali, no meu primeiro ano ali, eu já jogava na equipe principal, e eu fiquei até 2011 jogando no Minas, aí onde eu recebi o convite para vir para a Rússia. Até Boa, 2011 eu legal. estava no Minas. Sim, então você já chegou a jogar a Liga Nacional, né? Você fez essa estreia ali como profissional mesmo, já jogando as ligas do Brasil. Joguei em 2006, foi minha primeira estreia na Liga, eu ainda era da categoria abaixo, né, do primeiro ano de juvenil, mas joguei alguns jogos. E em 2007 foi a liga que eu joguei de verdade assim mesmo, que eu participava, viajava, e aí já era o treinador Perdigão, ele era meu Sim. treinador no Sub-20, e aí ele deu a oportunidade para mim, para outros atletas também. Então, eu joguei de 2007 até 2011, eu joguei ali todas as ligas pelo Minas. Ah, maneiro. E cara, como é que surgiu assim esse convite para a Rússia, né? Você já estava no início ali da carreira, mas ao mesmo tempo Uhum. desempenhando um bom futsal, né? Já com 5 anos de clube. Como que foi assim essa questão? Da onde que veio esse convite? Por que a Rússia, cara? Então, cara, é até uma história engraçada, assim, eu não conhecia nada sobre a Rússia, assim. Uma vez, um domingo, passando um jogo na Globo, tava jogando Brasil e Rússia pelo Grand Prix, um campeonato que eles fazem. Minha mãe sempre acompanhou futsal, e acho que eu tava, sei lá, na cozinha, no quarto, ela, tipo, me chamou, falou, "Ó, Nando, olha aqui, tá jogando Brasil e Rússia." Eu fui ver, mas não tinha nada, assim, não sabia nada da Rússia, cara. E aí eu vi o Cirilo e o Pula, que são dois jogadores aqui, já Fenômenos. pararam, ex-jogadores, assim, que são, assim, pode-se dizer, o carro-chefe aqui dos estrangeiros aqui na Rússia. Eu falei assim, caramba, o que esses caras estão fazendo jogando na Rússia, assim?
até assim, são jogadores negros também. Eu falei, caramba, eu nem sabia que na Rússia tinha negro assim, mas sabe, brincando com a minha mãe. E aí isso foi mais ou menos em junho, cara, de 2011, assim, agosto, não sei. E chegou em novembro de 2011 eu recebi a proposta. Me ligou o Vinícius, ele era o ex-capitão da seleção brasileira de futsal, campeão mundial. Me ligou, Nanda, aqui é o Vinícius, tudo bem? Vinícius da seleção, falei, deve ser alguém com brincadeira, né? Tem muito isso de trote. Fui, desliguei, cara. Desliguei na primeira Não. vez, falei, cara, ele me ligou de novo assim, cara, sou eu mesmo, Vinícius e tal, não desliga não. Olha, a ficha foi caindo, eu falei, será que é verdade, cara? Aí ele me explicou, olha, eu jogo aqui no Dinamo de Moscou, a gente tem um treinador espanhol aqui, Tino Pérez, o nome dele, e o presidente do time está querendo contratar alguns jogadores novos aqui para o Dinamo e me pediu uma indicação. Eu acompanho a Liga do Brasil, eu vou indicar você e o Dieguinho. O Dieguinho ele joga hoje no Jack, no Crona, também jogou, já foi jogador de seleção, hoje não tá tão mais presente na seleção, mas jogou Mundial. Surgiu Ele é no até Minas primo também, da minha né? esposa, no Minas também. Ele é até, por coincidência, ele é primo da minha esposa. Então, Pô, assim, os destinos estavam traçados ali. sim. E aí ele falou: olha, eu vou indicar duas pessoas, você e o Dieguinho. Não sei quem que ele vai escolher, mas eu tô indicando vocês dois e tal. E aí eu comecei a pesquisar, cara. Falei, caramba, nem sabia que tinha futsal na Rússia e tal. Há 2 meses atrás, 3 meses eu vi a seleção. E aí vi que tinha muito brasileiro, cara. Pula, Fernandinho, que hoje também tá no Brasil, mas já tá assim, já mais no final de carreira. Tinha um Sim. Rômulo também, que hoje joga no Cazaquistão. É, era o Tatu, também hoje já parou de jogar. Então, assim, era uma galera assim dessa geração assim, muito, muito forte. Então, comecei a pesquisar e aí veio aquele mix de, pô, quero ir, mas não conheço nada, sabe? Nunca tinha saído do Brasil uma vez só para jogar um amistoso com a seleção no Kuwait, então assim, não tinha vivência nenhuma e dali começou tudo, dessa ligação. Aí eu comecei a pesquisar, conversei com o pessoal do Minas, eu tinha um ano de contrato ainda, e aí Uhum. eles falaram que iam pagar a multa contratual, e aí eu conversei em casa com meus pais também, eles deram um ok, e aí eu aceitei a proposta de vir para a Rússia. Cheguei em 2012, em janeiro. Boa. E aí você já chegou em Moscou, então. Seu Che- primeiro clube aqui foi em Moscou. Isso, Dinamo de Moscou. Cheguei, eu lembro que o pessoal só me falou, olha, aqui é muito frio e tal. Aí eu lembro que cara, eu fui na C&A. Falei, vou comprar uma blusa de couro ali, uma jaqueta ali, vou chegar bem. Cara, quando eu cheguei no Sheremetyevo, no aeroporto, primeiro que meu voo atrasou lá em Paris, eu perdi o voo, não sabia, não falo inglês, assim, Sim. na época também não falava russo. Cara, foi um Você estava desespero sozinho? para sozinho, cara, um Ah, desespero para a mulher me explicar que eu tinha perdido o voo. Fiquei 8 horas no aeroporto lá de Paris e cheguei em Moscou. Minhas malas tinham sido extraviadas, então cheguei, cara, aí já vi aquele alfabeto, eu falei, meu Deus, aonde eu me meti? Nossa Senhora. E aí, sei lá, um milagre de Deus consegui explicar uma senhora que a minha mala não tinha chegado. Ela saiu comigo até ali onde o pessoal espera, onde sai ali o pessoal desembarque. sim. Tava o tradutor esperando, o cara entrou para explicar que eu tava sem as malas, sabe? Eu falei, nossa, vai ser luta aqui, viu? Meu Deus, cara. A Cara, primeira impressão já foi um não, desafio. E foi que o, mês que cara, era, foi Nando? Que mês foi isso? janeiro, cara. No Janeiro eu auge do cheguei. inverno ainda. Eu cheguei, na hora que abriu a porta do aeroporto, falei, tô aqui com a minha jaqueta de couro da C&A, assim, tô tranquilo. Quando abriu a porta do aeroporto ali, -32. Na hora que eu saí na rua, eu voltei, eu falei, caramba, eu falei, mano do céu, que frio é esse? Sabe, assim, congelei, cara. E ali eu Sim. falei, nossa, eu não vou conseguir viver nesse lugar não, cara. Uma neve, eu falei, nossa. E aí fiquei, cara, cheguei, e aí, na minha primeira semana, os brasileiros ganharam folga, todo mundo viajou pro Brasil. Então, assim, eu cheguei, o pessoal tá vindo pro Brasil, para outros países, assim, aproveitar a folga. Eu fiquei Sim. sozinho aqui uma semana. Cara, eu falei assim: não, 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 não vou conseguir ficar aqui. É, você conseguiu falar a língua, frio, né? Tudo misturado. Nada. É, E os ursos, assim, você pô, já conhece, são mais reservados, mais frios, assim, tipo, chegou a ser até um pouco ignorante. Eu falei, cara, não vou conseguir ficar aqui. Aí passou uma semana, os brasileiros voltaram, assim, eu não conhecia ninguém assim pessoalmente, só tinha jogado em Belo Horizonte.
E aí o pessoal chegou, começou a me ajudar, todo mundo aqui já era casado, tinha filho e tal. E aí o pessoal me acolheu super bem aqui, me levava em casa para jantar, almoçar. Então, assim, para mim foi muito importante esse começo no Dynamo de Moscou. Sim. Cara, quantos brasileiros tinham no time, mais ou menos, na época? Além do Cara, Vinícius? tinha Vinícius, Fernandinho, Tatu, Rômulo, Pula e eu. Eram seis brasileiros. Por quê? Aqui na Rússia tem um limite de estrangeiros, né, para jogar. Uhum. Podem jogar três estrangeiros, no time pode ter quatro. E aí podem jogar três. Na época, eu acho que só podiam ter três no time e jogar três. Só Tá. que o Pula e o Cirilo, eles já tinham cidadania russa. Então, assim, aí ficava ali Rômulo, Fernandinho, Tatu, Vinícius e eu. Eu acho que o Rômulo também tinha cidadania já. Então, assim, eram quatro e só podiam jogar três. Então, nosso Sim. time ao todo eram seis, sete brasileiros também. Depois chegaram outros também. Pô, e como foi a sensação, assim, de você chegar? Tô entendendo que no time tinha os caras, né? O Pula, o Cirilo, Oxe, você, os caras que você tava vendo na televisão ali, você chegou e já tava dividindo ali vestiário e quadra com eles. Como é que foi isso, cara? cara, pra mim, assim, primeiro foi um choque, que assim, eu vi os caras só na televisão, vi o Vinícius, pô, capitão da seleção, campeão mundial, Cirilo Pula, assim, jogadores de seleção, Fernandinho também, campeão mundial, o Fernandinho veio a ser campeão mundial naquele ano, em Sim. 2012, o Vinícius já tinha ganhado em 2012, então assim, cara, eu olhava pros caras assim, aquele sentimento de admiração, sabe, de querer aprender coisas novas, assim, eu achava que eu tava jogando futsal, mas os caras já praticavam outro, assim, muito acima da média, assim, cara. Muito acima da média. Eu falei, eu vou ter que trabalhar bastante, que sabe, eu tô muito abaixo dos caras, assim. E era o principal time da Rússia, ou É, não, né? era o principal. Tinha o Dinamo de Moscou e a Gazprom, o time da Gazprom, que era também muito forte, tinham estrangeiros também. O Éder Lima, o Robinho também, que depois vieram Sim. fazer parte da seleção russa. O próprio Rômulo também jogou. O Gustavo, o goleiro também, que era de um outro time, mas depois chegou assim para o Dinamo de Moscou, desculpa. Uhum. Mas assim, era um time muito muito forte que batia de frente com o Dinamo de Moscou. Sim. E, cara, esse seu primeiro ano, e aí a gente para pensar hoje, conversando aqui, 13 anos depois, né? Então, pô, você viveu muita coisa aqui, passou por muitos times, foi campeão, passou pela Uhum. seleção brasileira e russa. Como que foi um pouco, assim, da trajetória? Você teve ali o primeiro ano, foi um ano mais de adaptação, você conseguiu já desempenhar esse futsal que você Uhum. estava procurando? Como é que foi seu primeiro ano e, em sequência, o que que te levou a mudar dos times? Como é que foram surgindo essas oportunidades aí? Então, assim, o primeiro ano, na verdade, assim, eu cheguei, o treinador já tinha deixado claro que pô, eu ficaria mais ali na questão das trocas, porque, assim, já era um time que tinha sido campeão 2 anos seguidos, assim, com uma base muito forte, de jogadores de alto nível. Só que, assim, eu ainda meio que dei sorte porque o Vinícius, ele teve um problema no joelho, então, assim, acho que quando foi fevereiro, março, ele voltou para o Brasil. Assim, o doutor do time falou que ele não jogaria mais, que o joelho dele estava acabado, sabe? E assim, ele voltou para o Brasil, então sobrou uma vaga, então assim, não precisava ficar nenhum jogador fora. Então assim, aí eu comecei a jogar. Sim. Comecei a jogar, fui bem assim, fui aprendendo muitas coisas com os caras assim que também tiveram muita paciência comigo assim. E o primeiro ano foi bom esses 6 meses, que a temporada aqui ela começa em junho e acaba em julho ali. Nós somos campeões do campeonato, eu consegui jogar, assim, evoluir bastante, então, assim, foi muito bom para mim. Foi E seu aí, primeiro título da carreira, Nando? primeiro título, assim, eu ganhei no Minas também, só que no Minas a gente ganhou, por exemplo, Liga Sudeste, assim, era um Sim, título importante para o Minas, mas a nível nacional nunca tinha ganhado um título, assim, no Minas ali nós fizemos boas campanhas, mas era um time jovem, assim, era voltado mais para revelar, então, assim, nunca sim. ganhamos, assim, eu nunca cheguei a ganhar no Minas um título de nível nacional. Então foi o meu Massa. primeiro título, assim, poxa, foi uma emoção, assim, eu falei, caramba, nunca tinha ganhado nada assim,
e com os caras ali, eu comemorando, sabe? Parecia que tinha o último dia da minha vida e os caras comemorando, mas você vê que os caras, pô, legal, tal, fomos campeões. E eu todo emocionado, eu falei, cara, os caras não vai comemorar, como é que pode? Os caras era, pô, os caras tinham sido, os caras jogavam campeonato europeu, mundial, então assim, era outro nível, assim. Claro que os caras ficaram felizes, mas eu fiquei como se eu tivesse ganhado uma Champions League. Não, e depois uma mudança grande como essa também, né? Eu acho que ali a ficha começa a cair, você vê um caminho Nossa, que valeu a pena, né? Que apesar de todo o desafio, você fala assim, putz, aqui eu deu tava, acertei uma boa aqui, talvez. isso, eu jogava no Minas ali, eu pedi a Deus para me jogar num time em São Paulo, ali no Sul, que era a nata do futsal, assim. Sim. Deus preparou um lugar, assim, poxa, bem melhor para mim, então eu nem esperava. Então eu fiquei muito feliz e ganhamos esse primeiro título. Depois, no outro ano, em 2013, ganhamos de novo campeonato, Copa. E nesse meio termo, nós jogávamos a Liga dos Campeões, antigamente era UEFA, chamava UEFA. E 2012, 13 e 14 nós chegamos nas finais, perdemos as três, cara. Então, assim, poxa, perdemos as três seguidas, assim, que foi um baque, assim, mas eu falei, ah, não, estamos no caminho certo. É, a princípio é um título que eu estou perseguindo até hoje, que eu nunca ganhei, que é essa Liga dos Campeões, né? Hoje, claro, agora para os russos não tem como jogar por causa dessa questão da guerra, mas Sim. não cheguei a ganhar. Mas então, assim, voltando para aquela parte até questão de troca de times. Eu fiquei no Dínamo, fiquei no Dínamo até 2017, foram bons anos assim a questão de título, era um time poderoso assim com grandes jogadores, então ali ganhamos campeonato, Copa, ganhamos também em 2013, teve um torneio nos Estados Unidos, era meio que um mundial de clubes assim, com times Uhum. da Espanha, Brasil, de outros continentes também, nós ganhamos também, esse a gente conseguiu ganhar. E em 2017, o Dinamo ele enfrentou um problema com patrocínio. Então o time meio que chegou decretou falência. Ó. Decretou falência, depois 2017, 2018 eu fui para Gazprom, Uhum. joguei na Gazprom Belgrado também, que era um time bastante forte também. A gente conseguiu ganhar duas Copas e um campeonato. Depois da Gazprom, eu fiquei 2 anos e meio, veio a pandemia. Começou a pandemia, ele acho que 19 e 20. E aí eles tiveram que cortar os gastos, a empresa perdeu muito dinheiro, e aí eu saí. Saí da Gazprom, em 2020 eu fui jogar no KPRF, é um time do Partido Comunista. O time também, antes não era tão tradicional, mas eles ganharam o primeiro título, se eu não me engano, em 2019, na pandemia. Hoje é um dos principais times da Rússia. Eu fiquei ali um ano, não foi um ano muito bom assim, assim, de forma individual. A gente conseguiu chegar só no quarto lugar do campeonato, não ganhou a Copa. E dali eu saí. Saí dali e fui jogar no Dinamo Samara, que era um Sim. time teoricamente mediano. Joguei no Dinamo Samara 8 meses. E aí essa história é até engraçada, assim, séria, mas engraçada. A gente voltando de um jogo, de repente prenderam o presidente do nosso time. Para Caramba. resumir a história, ele, com questão de sonegação de impostos, o cara tá preso até hoje, desde 2021. Então o time acabou. E Nó. E aí, era um time de 2000, Samara mesmo, aí já fora de de Moscou. Samara. Isso, Uhum. Samara. Só que a base do time era na região metropolitana de Moscou. Tá. Chama Troitsk. A gente treinava lá e só ia jogar Mandavam os jogos é, em em, Samara. em Samara. E aí do Samara, eu tinha um contrato, aí ficou naquela coisa do time acaba, não acaba, e aí o time do Norilsk, que é o time que eu jogo hoje, eles pagaram a multa, e aí eu vim pro Norilsk, eu e mais que dois ou três jogadores do Samara, eles pagaram a multa, nós viemos e até hoje estou no Norilsk Nickel, que é o meu clube agora. Pô, do nome difícil que a gente tava brincando É, ali. tem que Você já dar tá mais uma. acostumado com o russo, eu ainda tô nas minhas aulas básicas ali, eu bati o nome e falei, pô, Nando, essa aí você vai assumir. Não, Cara, mas você, é bem complicado mesmo. você comentou algumas coisas que eu queria passar rapidinho aqui, que eu acho que o pessoal pode ter essa curiosidade. Primeiro dessa relação ali com Moscou, eu tive a oportunidade de ir para Moscou e Aham, São Petersburgo, que é ali onde a Gazprom tem muitos times também de outros esportes, né? O Zenit, eu uhum, acho que ali é o mais famoso, tem sim, questão de basquete e tudo.
Como é que é essa rivalidade aí, cara, principalmente pensando ali nos times de Moscou ou de outras cidades próximos, trazendo para sua realidade do futsal, que você passou por diferentes times, jogou no Brasil também, existe aqui também essa Sim. questão do clássico russo, alguma coisa assim, ou acaba que fica mais restrito ali, tem um time que se destaca mais e os outros não existe a rivalidade para a torcida, para alguma coisa desse tipo? Então, assim, questão de torcida aqui, cara, bem, assim, nem se compara com o Brasil, assim. Tem a torcida, mas, assim, o russo, eu acho que de modo, assim, uma questão mais europeia, assim, eles são mais contidos, não tem aquela questão de torcida, assim, aquela cobrança de rivalidade, assim, questão de torcida, mas de clube, sim. É, nessa questão do futsal, quando eu cheguei, era Dínamo de Moscou contra Gazprom. Cara, era uma rivalidade assim que, cara, a esposa dos caras, dos jogadores, nem se falavam assim, cara. Tipo, de ficar com raiva, sabe? Todo mundo brasileiro ali, mas uma não falava com a outra porque no final de semana o time do marido ganhou, do outro marido perdeu. Cara, não se falava, via no shopping assim, eu já peguei caso, da pessoa te ver assim, a pessoa mudar de caminho, cara, para não falar com Que você só isso. porque assim, os jogadores também tinham aquela rivalidade normal entre os brasileiros, assim, tipo, poderia estar todo mundo junto, sabe? Num país longe, frio. Então os caras não se falavam assim, era muita rivalidade, cara. Eu cheguei, eu não estava tão acostumado com esse tipo de rivalidade também, porque eu vim do Minas, então assim, era outro mundo. Sim, Mas eu falei assim, poxa, os caras aqui são rivais mesmo, os caras, sabe? Aquela coisa de levar para fora da quadra. sim. Assim, nesse tempo aí era Dínamo e Gazprom. Depois o Dínamo já não existia mais, então a Gazprom foi um time que dominou mais assim, foi mais soberana. Mas hoje em dia eu posso te falar de times que estão aqui, que são os principais. Eu posso colocar assim, tem a Gazprom, que hoje ainda é um time muito forte, tem o KPRF, tem o próprio Norilsk Nickel, que é um time que está na fila desde eles ganharam um título só, na Aham. verdade, em 2001, se eu não me engano. Era a época do Vander Carioca, assim, uma época bem lá para trás, assim. Eles Sim. ganharam, mas é um time que sempre está chegando. Tem o Hurtado, que é o time do Guita, goleiro, campeão mundial também, que ganhou ano passado. Então, assim, eu posso colocar uns quatro times, assim, que, sabe, cara, tem muita rivalidade, assim, mas não como antes, por exemplo, Sim. daquela dinâmica Gazprom. Não existe mais. Sim, a rivalidade mais dentro da quadra, esportivamente falando, né? Assim, os É times principais, esportivamente. mas não tanto de torcida. Isso. Não é como antes, mas tem assim essa rivalidade. Eu posso colocar esses quatro times assim: o Norilsk Nickel, a Gazprom, o KPRF, o Urtá, assim, são times que os últimos assim que ganharam títulos assim que estão sempre chegando, sabe? Não, boa. Acho que isso aqui vai ficar marcado, viu, Nando? Primeiro episódio do Atlas e o ano em que o Norilsk vai ser campeão. Ó, cara, Esse aí Deus a te gente vai ouça, guardar na cara. memória. Deus te ouça, vamos guardar esse vídeo aí porque estamos batalhando aí, já estamos na luta um tempo aí, claro que respeitando também todos os adversários, mas estamos fazendo nosso trabalho para lá na frente, se a gente merecer, o time estiver bem encaixadinho, a gente pensa nessa possibilidade que a gente sabe que é viável, é difícil, claro, mas também tem que trabalhar com isso na cabeça, de ser campeão. De outra forma, não tem como trabalhar. E vocês acabaram de se tornar líder, né? A gente estava conversando, eu acho que isso é uma coisa legal de você trazer aqui. O cara acabou de dar duas assistências em um jogo ali super pegado, quem teve a oportunidade de acompanhar. Mas conta pra Uhum, gente, você estava comentando comigo uma coisa que eu nunca tinha visto, aquela questão da rodada dupla, né? Como é que funciona aqui uhum. hoje a Liga Russa em relação aos jogos, cara? Na verdade é uma rodada dupla, assim, você joga, na verdade você joga um dia atrás do outro, né, no caso, um dia na sequência, contra o mesmo time, então assim, muitas vezes, igual esse jogo que nós jogamos no sábado, às 19 horas, e no domingo nós jogamos às 13h30, então assim, cara, aqui é pegado, fisicamente é muito pegado, não deu nem vinte e Quem quatro reclama horas do de calendário descanso. brasileiro, né? Hum, Fica maluco com o Russo, aqui. cara. E é assim, e tem essa questão do nosso time, assim, nós moramos ali em Metis, que é a região metropolitana, onde é a nossa base, então toda semana nós estamos viajando, porque o nosso jogo que a gente manda em casa é na cidade de Norilsk, então são 4 horas de Moscou, com um fuso de 4 horas a mais, então assim, para o nosso time,
Isso aí dá uma carga a mais fisicamente, o cara chega mais cansado. E aí você joga 2 jogos seguidos contra o mesmo time, e assim foi essa viagem aqui para Ekaterimburgo, que é um time do Sinara, que é um dos poucos times aqui, se eu não me engano, acho que o único time que não tem estrangeiros, só jogam russos nesse Russo. time, eles têm, assim, acho que anos atrás, muitos anos atrás, jogou um brasileiro, mas não tinha esse nome de Vicinara, era um outro time, era um outro nome. Mas assim, depois disso não joga estrangeiro, os caras têm uma cultura que é só Rússia. É uma viagem bastante complicada e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer os 6 pontos e retomar a liderança. Boa, você estava comentando sobre essa questão aí da cultural do time que vocês enfrentaram. Em contrapartida, outros times ainda continuam com brasileiros, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, eu acho que tem mais ou menos 20 atletas de futsal aqui entre masculino e feminino, disputando Aham, as ligas na Rússia. Tem mais brasileiro com você? Eu sei que tem, mas conta pra galera aí, sim. os brasileiros que estão com você, quem que são os outros brasileiros que estão aqui hoje na Rússia? Então, assim, do meu time tem o William, goleiro, que é o goleiro da seleção brasileira, né? Acabou de ser Foi campeão, né? campeão mundial, melhor goleiro do mundo e, poxa, pra gente é um alívio ele estar ali atrás. Cara, temos bons goleiros aqui na Rússia também, né? Mas o Willian, ele tá na prateleira acima, não é à toa que foi campeão mundial e melhor goleiro. Tem o Alex também, o Alex tá aqui já tem 5 anos, que é o ala esquerda, acho que no meio do futsal todo mundo conhece, é um Sim, jogador também sensacional que dispensa comentários assim. No nosso time tem só esses dois. Eles estão para contratar mais 2 estrangeiros ontem, vaga, né? E aí nessa próxima janela devem contratar. Mas, poxa, no KPRF ele tem o João Guilherme, o Chimbinha, tem o Igor, tem outros jogadores também, eu não vou, para não ser injusto aqui também, são vários jogadores. No Tioman também tem o Augusto, na Gazprom tem o Chimba, o sim. Gilvan, O próprio Dudu, Guida, que você comentou, né? Guita na equipe do Hurtal, o Guita, o Pedala, o Felipe Paradinski, que ano passado o Hurtal foi campeão. Esse ano, né, no caso, na última Sim, temporada. Então, assim, o Paradinski foi o artilheiro, faz muito gol também, o moleque. Então, assim, tem bastante gente, entendeu? Tem o sim, Richard também no KPRF. Tem um pessoal também do Iraero, que na cidade de Irkutsk, que tem bastante brasileiro ali, tem o Paulinho, o Catata, que são 2 jogadores também, já são mais da velha guarda, né, da nossa geração, assim, tem o passaporte russo. O Paulinho jogou sim. um campeonato europeu pela Rússia, é, acabou que a gente terminou em segundo lugar, perdemos para Portugal na final. Tem uns moleques mais novos também do Iraero, Renato Ramba, Fabinho, Berinho, Alex, assim, tem É muita muita, gente. muita A gente, Rússia cara, tem muito abraça brasileiro. muito os atletas Eu, brasileiros nesse até sentido, se né, eu cara? esqueci de alguém, me desculpa, gente, mas é Não, muita gente. não, de forma nenhuma, cara. Eu acho que é legal pensar porque a Rússia, eu lembro de moleque vendo esses jogos assim de futsal mesmo e sendo assim impressionado porque também você via aqueles nomes que na verdade eram nomes brasileiros, né? E você fala assim, cara, esse cara com certeza ele não é russo. E É, batendo de frente com grandes seleções do mundo, né? Igual você comentou, o próprio aham, Brasil, Portugal. Então, sim, acho que isso aqui é uma pauta legal para gente comentar rapidinho, porque você mesmo teve essa oportunidade dupla, né? Você já teve alguns jogos aham, na seleção brasileira, acabou se naturalizando e defendendo a seleção russa em alguns jogos também. Conta pra gente como sim, é que foi essa decisão aí, porque no final das contas eu imagino que tem que ser uma decisão, e como é que foi esse aham, processo, tanto do convite, como também lá dentro da quadra, como é que foi defender a Rússia aí como seleção, cara? aham. Então, essa história assim das seleções, em 2011 eu fui convocado para um amistoso na seleção brasileira. Eu estava no Sim, Minas, mas foram 2 amistosos no Kuwait, no Kuwait. 2 amistosos ali, assim, tranquilos ali. Eu fui e depois eu não voltei mais para a seleção brasileira. Eu assinei o contrato com a Rússia, não fui convocado mais. E quando eu cheguei na Rússia, o presidente do Dinamo de Moscou, ele gostava muito de brasileiro. Então, no primeiro ano que a gente ganhou, ele chegou para mim e falou: Nando, eu gostaria que você fizesse o passaporte russo por 2 coisas. Quando você receber o passaporte, você vai liberar mais uma vaga para um estrangeiro. E o pessoal gostou de você. Eu conversei com algumas pessoas do esporte aqui, eles querem que você faça o passaporte. Na época eu tinha 23 anos, se eu não me engano.
E assim, não era a questão do futsal, assim, não era igual hoje. Hoje, pela lei da FIFA, o cara tem que jogar 5 anos no país para depois Sim, começar com processo de naturalização. E naquele tempo, não. O presidente do Dinamo, ele era um cara que era da polícia, tinha muita influência, o dono do time que quase ninguém falava, mas ele era o ministro dos esportes da Rússia. Então, assim, aquela coisa toda, né? Esses detalhes aí não dá nem para entrar muito, não. Mas então era um time poderoso. E aí eu comecei a fazer a documentação. E eu lembro que em 2014 o supervisor Reinaldo da seleção me ligou. Pô, Nando, a gente tá querendo te convocar. Eu falei, pô, Reinaldo, eu já falei com os caras aqui que da Rússia que eu vou fazer a documentação. Vou jogar aqui, cara. Não, tudo bem, Nando, mas, pô, se mudar de ideia, as portas vão estar abertas. E comecei a fazer essa documentação. Só que em 2013 teve um problema até com o Rômulo também, questão de passar. Ele tinha um passaporte, aí retiraram o passaporte dele, começaram a regulamentar, a FIFA regulamentar essa questão de passaporte. E aí, na minha vez, regulamentou, eu tive que esperar os 5 anos. Fiquei de 2012 até 2016 fazendo os documentos. Cara, eu já tinha. Fui na faculdade ali com o pessoal estudando, fiz prova, assim, tudo. E aí, quando estava perto de chegar para me receber o passaporte, o time acabou. Lembra que eu falei sobre a questão sim. do patrocinador que saiu? Eu falei, cara, e agora? Então, fiquei um tempo no Brasil, fiquei 6 meses no Brasil, porque eu ainda tinha contrato com o Dinamo, aquela burocracia toda. E eu voltei em 2000, isso em 2017, mais ou menos. 2018 eu voltei para a Rússia, para a Gazprom, isso, para a Gazprom em janeiro. E assim, ficou meio parada essa questão da naturalização. E aí eu recebi um convite outro convite com o treinador Marquinhos Xavier para jogar 4 amistosos, 2 contra Portugal e 2 contra Espanha. Sim. E como eu ainda não tinha pegado o passaporte russo, eu falei, ah, cara, eu vou aceitar. Fui, joguei dois amistosos contra a Espanha, 2 contra Portugal, mas assim, quase não participei. Pô, foi uma experiência muito legal ali. Tinha bem uma galera ali que foi campeão mundial, assim. Então, um pessoal mais novo que eu, mas tinha uma geração muito boa ali, o Arthur, o Pito, o Diego Zufo, o Guita, o Dieguinho, o Sim. próprio Dieguinho, o Alex que joga comigo foi também, Marcel que foi campeão mundial. Então, assim, era uma galera muito legal. Que foi jogar, Léo Santana, assim. Então, Ferrão, era, poxa, É. pô, um Essa sonho assim, cara. geração. Um sonho. E eu falei, cara, eu tô aqui. Aí já fiquei balançado. Falei, ah, cara, não vou pegar esse passaporte russo, não. Vou ficar aqui, vou tentar minha Mexeu. oportunidade. Mexeu, poxa, porque o cara parar ali, aquele hino nacional tocando ali, o É. cara fala, poxa, aí o cara chegou no. Era amistoso, mas, pô, já era Não, uma. pô, Vestia a camisa da seleção. E aí dividindo ali foi. espaço com os caras, tá doido. E aí, cara, eu jogava na Gazprom. A Gazprom também tinha uma logística muito ruim, assim, porque os caras jogam em Ugorsk, que é uma cidade também longe, 4 horas de Moscou, fuso. E aí teve mais uma convocação para, se eu não me engano, para Polônia. Só que não era data FIFA, o clube não era obrigado a liberar, assim, sabe? E eu teria que chegar, eu fui convocado, só que eu teria que chegar na Polônia de manhã. Uhum. Eu só conseguiria chegar à noite, que eu tinha que voltar de Ugorsk, vir para Moscou, pegar um voo. E expliquei para os caras. Expliquei para os caras, para o Reinaldo, que era o supervisor, o Marquinhos, conversei com ele. Falei, ó, cara, não tem como, eu não posso brigar contra o clube, não é uma questão oficial. E até o próprio Marquinhos falou, não, tudo bem, eu te entendo, você vai ter mais oportunidade, você está naquele grupo, que era um grupo de 25 jogadores que ele falava, vai ter oportunidade. Eu falei, beleza. Só que depois dali eu não fui convocado mais. Teve mais umas 4 convocações, eu não fui mais. Aí eu falei, opção do treinador também, a gente tem Sim. que respeitar. E aí foram tendo outras convocações, nada, nada, nada. Fiquei 2 anos e meio no Gazprom, ainda com aquela esperança assim, poxa, se eu for convocado, eu vou brigar. E nisso, seu processo do passaporte russo continuou parado. Parou. Aham. Parado. E aí eu jogando como estrangeiro, normal. E aí Sim. saí da Gazprom, fui pro KPRF. No KPRF levantaram essa questão de novo logo no começo, não. Vamos fazer a questão, voltou com a questão da documentação. Questão de visto permanente, essas coisas Sim. assim, eu voltei a dar esse processo. Só que no KPRF eu tive um ano, assim, um ano
assim, particular, não foi o ano que eu esperava, o ano que eu estava acostumado, um ano assim bom de questão de Sim, estatística, de título também não ganhamos, então assim, fiz alguns processos ali, mas não peguei o passaporte. E esperando a seleção meio que nesse meio termo. sim, E aí, decidi sair do Caperef, as ideias já não estavam batendo assim, eu também não fiz um ano bom. Eu recebi o convite do Dinamo Samara, do presidente. E sim. ele falou: Olha, se você vier para cá, eu te faço o passaporte em 2 meses. Aí eu falo: Caramba, tava tudo pronto assim. Mas eu falei: Será, cara? Ó, mas ó, você não pode sair do país. Eu falei: Nossa, eu vou perder minhas férias, cara. Aí conversei com a minha esposa: Não, vale a pena. Fiquei, deu 2 meses, eu peguei esse passaporte. E aí, nesse meio termo que eu tava pegando o passaporte, eu lembro que me ligaram lá do Brasil também, não dá para falar o nome para ficar chato. Aí os caras Sim. ficaram sabendo que eu estava nesse processo final. Não, vamos te dar mais chance aqui. Eu falei, cara, eu É. esperei por vocês aí uns 2 anos, não me convocaram, eu respeito, mas eu tô seguindo minha vida. E querendo ou não, foi a Rússia que me abriu a porta assim para conquistar minhas coisas, dar uma vida um pouco melhor para minha família. Então assim, eu tinha esse não era uma dívida, mas esse sentimento de A gratidão com gratidão, os né, russos, cara? assim, sim, pô, o Brasil é meu país, não troco o Brasil por nada, só que eu tinha esse sentimento, e aqui, foi aqui que eu construí minha carreira. O Minas me deu lá na escolinha, o meu professor Romeu, que eu jamais vou esquecer de agradecer, me deram esse início, essa entrada, só que foi aqui na Rússia que, cara, que tudo mudou completamente, questão assim de poder ajudar a minha família, então eu tinha essa gratidão. E aí assinei com os caras do Dinamo Samara. Assinei, 2 meses o passaporte ficou pronto, e aí comecei a jogar como russo. Joguei o campeonato europeu, e aí o treinador, que hoje é o meu treinador aqui no Norilsk Nik, ele era o treinador da seleção russa. Então ele me ligava, me perguntava antes, pô, como que estava o passaporte? Teve uma vez que eu fui, foi até engraçado, eu fui convocado para a seleção russa para fazer um treino com todo mundo, só que eu não tinha nenhum passaporte, cara. Todo Nossa. mundo achava que eu tinha, mas eu não tinha. Então, assim, e aí na hora da foto oficial, assim, os caras, ó, não bate a foto, que senão depois vai ter aquele bafafá e tal. Pouca gente sabe, mas eu tava lá, todo mundo achando que eu já tinha um passaporte, só que eu não tinha ainda. E aí fiquei, depois saiu de forma oficial o passaporte, eu joguei no Dinamo Samara, assim, até, esse presidente foi um cara que, poxa, me ajudou bastante, assim, cumpriu com a palavra dele. Em ou fevereiro de 2022, eu fui convocado para jogar o Campeonato Europeu, a fase final lá em Amsterdã. Nós jogamos assim, ficamos em segundo lugar, uma pena, assim, a gente chegou muito perto do título, assim, a Rússia só ganhou esse campeonato acho que em 2000, também está na fila tem muito tempo, então assim, era bem desejado esse título. E, poxa, ganhar. E não tinha estrangeiro. Agora imagina, ganhar um campeonato europeu pela Rússia, assim, você jogando naturalizado, poxa, que tem uma resistência, sabe? A maioria Sim. dos russos não gostam, assim, não falam na sua cara, mas É. não gostam, assim. Mas eu respeito também, é o país deles, assim. Só que ainda bem que não é eles que escolhiam isso, né? Era o treinador, tinha um presidente que gostava muito dos estrangeiros. E aí eu falei, poxa, agora vou ficar aqui na seleção russa aqui, ainda tem muita lenha para queimar. Começou essa questão da guerra, aí os russos estão banidos do futsal. Aí É. trocou o treinador da seleção também, hoje é o treinador do KPRF, que foi onde eu acho que foi o meu pior ano esportivo, então agora ele é o treinador da seleção, Você ele chegou a ser treinado por ele lá? Ou em outro time? Você conhece esse treinador? O conheço da o Rússia? treinador, o Aham. nome dele Bessozoide, ele é um treinador do KPRF, até fala português Ó, muito bem, assim, foi para o Brasil, estudou, e hoje ele é o treinador do KPRF e da seleção russa. Então, assim, não tive problema pessoal com ele, não, mas as ideias não bateram, então eu não continuei lá no sim, KPRF. Depois que ele assumiu a seleção russa, ele também nunca mais falou nada comigo, e ele tá também trazendo uma nova geração assim para a seleção russa assim. Não sei se é por isso que eu não fui convocado mais, mas nunca não perguntei, ele também não falou sim. nada, e assim segue. A gente vamos seguindo o trabalho assim. E um passinho atrás, só antes da gente seguir, você chegou a Uhum. dividir ainda na seleção russa, quadro com outros brasileiros, né? Sim, joguei na época antes de sair a convocação final, na seleção tinha o Robinho, Éder Lima, Rômulo e Paulinho, que está no Iraero. Então, desses jogadores,
eles levaram, o Rômulo ficou de fora, opção técnica assim que falaram, então foi pro europeu eu, Robinho, Éder Lima e Paulinho, todos assim naturalizados assim. Sim. E hoje você Uhum. sabe, além de você aí, as opções para a seleção de naturalizados, tem brasileiro? Como é que tá esse cenário hoje? Então, na verdade, dos que estão jogando assim, tem o Catata, que também chegou alguns amistosos da seleção, naturalizado. O Paulinho também, que joga no Iraera, os dois jogam juntos. E eu, de brasileiros naturalizados Brasileiro. que estão no campeonato hoje, só nós Uhum. três. Tem o Rômulo, mas o Rômulo joga no Cazaquistão. E eu escutei que tem alguns jovens também. O Pedala, o próprio Pedala, não sei se é verdade, mas escutei também já tem mais de 5 ou 6 anos na Rússia que estão trabalhando nessa questão de naturalização, mas aí eu não sei a fundo como está essa situação, mas hoje com o passaporte só tem 3 jogadores. Sim. Cara, você comentou uma coisa, infelizmente, nessa questão das restrições, da guerra, a gente Hum. vive aqui no país e acaba acompanhando, ficando um pouco mais exposto. Eu até brinco com a minha família, Aham. brincar talvez não seja nem a melhor palavra, né, para a gente usar em meio a É. essa situação, mas que graças a Deus está tudo bem aqui, né? A gente tem essa Uhum. questão da situação, mas a vida aqui é muito segura. Mas, cara, como 13 anos aqui, eu acho que você pegou pandemia, pegou essa questão do início da guerra, Nossa. pegou, viveu muita coisa. Compartilha um pouco com a gente como é que foi sua experiência. E principalmente, eu acho que tem um ponto particular na sua história, né? Você veio para cá sozinho, hoje você está casado, tem filho. Como é que foi também essa questão da transição com a sua família para cá, seu filho? Como é que é essa sua vida aqui na Rússia, para quem não conhece tanto sobre o país, cara? Então, assim, a história é bem legal, cara. São 13 anos aqui, assim, igual eu falei, eu não conhecia nada da Rússia. Vim com o primeiro contrato de 2 anos na minha cabeça. Eu vou jogar 2 anos, vou sair desse lugar logo, não vou ficar aqui mais. Mas, cara, foi passando, passando. Aí hoje eu converso com minha esposa 13 anos já, apesar que eu conheço minha esposa são 11 anos já. Em 2014 a gente se conheceu. Em 2000, e aí ela fazia faculdade, então ela vinha, voltava. Sim, E não aí quando ela morava ainda, né? não morava ainda, então assim, em 2018, 19 ela veio para morar, 18 ali 19, mais ou menos, ela veio para morar. E aí começou a pandemia. Ela voltou, depois passou a pandemia, assim, que ela veio para morar, engravidou, sabe? Foi tudo meio assim, Sim. muito, muito rápido as coisas assim. Então, assim, morar aqui, ela mora tem, pode-se dizer, depois que ela engravidou, 5 anos. De fato, nós tivemos nosso filho, ele tem 5 anos, Leandro, é o nome dele. E assim, ele ficou nessa aí também. Ficava no Brasil, voltava, ficava Hum. no Brasil, voltava, mas ele viveu mais tempo aqui. Hoje ele está na Dieticsad, né, na crechezinha, então ele vai com os ursos, ele já está acostumado, ele gosta. Às vezes eu pergunto para ele onde ele quer morar, ele fala que quer morar na Rússia. Eu falei, meu Deus, cara, não fala isso, pelo amor de Deus, vamos embora. E ele, não, eu gosto daqui, papai. Eu falo, não, filho, mas depois vai ter que estudar no Brasil. Ele, então, assim, ele viveu mais tempo aqui, então Sim. foi complicado, sabe, cara? Porque, assim, Belo Horizonte é, pô, uma cidade muito tranquila, assim. Eu não troco Belo Horizonte, assim. Sim. Depois que eu acabar de jogar, eu falei com a minha esposa, ela, de acordo também, nós vamos voltar. A não ser que Deus mostre outros planos, mas vamos voltar. Então, cheguei aqui, eu peguei guerra, peguei pandemia, mas, sabe, cara, tem uma coisa que eu gosto nesse país, que é a questão da segurança, assim, apesar tá falando disso de guerra, mas, cara, a questão da segurança aqui é outro nível assim. Você poder andar à noite, poxa, com o telefone na mão, tranquilo, sem problema nenhum. Às vezes a gente vai nos parques assim perto de casa, você vê crianças de 6, 7 anos sozinho andando na rua, você fala, cara, cadê os pais dessa Cara, isso é criança? impressionante. Eu falo assim, jamais, meu filho, ele pode estar com 18 anos, eu não vou deixar ele andar sozinho assim, tipo 8 horas da noite, não existe isso. Então, assim, essa questão da segurança é uma coisa que, cara, é uma coisa que me prendeu assim na Rússia esse tempo todo, assim, a tranquilidade para a família. Você sabe que você não fica com aquele medo de acontecer alguma coisa. É, então, assim, para mim essa parte assim é bem bem tranquila assim, que eu não imaginava que aqui era assim. Na minha cabeça Eu a acho Rússia que é era o. só frio. Desculpa, Nando, mas só Não, para falar tranquilo. sobre a questão da segurança, eu acho que é a questão mais contraditória que a gente vive aqui, né? Porque a gente está num Que país que se loucura, né? envolve
nesses conflitos, tem toda essa questão da Aham, política externa que é muito confusa, mas o nosso dia a aham, dia aqui eu falo com a minha esposa, cara, eu também sou de BH, a gente tinha lá nosso aham. apartamento, e antes de mudar pra cá, a gente veio num episódio muito ruim um atrás do outro, tipo, entraram no nosso Nossa, apartamento, roubaram as coisas, depois a minha esposa foi nossa, assaltada na rua, e eu falo assim, cara, eu tô num país que eu tô tá em cara. guerra, teoricamente, né, tem toda essa Hum, questão de ameaça, de drone e tudo, mas o Aham, dia a dia aqui a gente anda de metrô 10, 11 horas da noite, você vê criança no parque, eu brinco aqui com ela, falo assim, cara, é uma coisa que a gente não tem tanto contato assim no Brasil, né? Minha esposa é uhum, professora, então acaba que eu tenho mais contato com as crianças, vejo mais, aham. mas mesmo assim, você vai em parque final de semana e andando sozinho, é literalmente o que você falou mesmo, né, Sozinho, cara? cara. Cadê os pais? E na verdade não É, precisa, né? Elas estão ali meio que aham, independentes e numa zona de segurança muito impressionante. Eu acho que isso, de fato, para quem tem a oportunidade de conhecer, isso fora outras cidades, né? Eu acho que eu tô aqui em aham, Kazan, uma cidade menor, você já está falando ali mais da região metropolitana de Moscou, mas eu acho que uhum. talvez seja uma coisa mais cultural, ou uma coisa mais característica do próprio país mesmo, né? Isso é muito doido de pensar nisso, né, cara? Isso, cara, eu vou levar meu filho às vezes de manhã na escola junto com minha esposa, que ela vai pra academia assim. Cara, as crianças de 7 anos indo para a escola sozinha assim, tá bom. For pensar uns anos atrás, quando eu estudava, que era outra realidade, também ia para a escola sozinho. Só que assim, você vê e fala, cara, cadê os pais assim? Aí naquelas crianças cedo, de manhã, todo mundo junto. Aí às vezes, final de semana, você tá vendo as crianças brincar, as crianças bem pequenininhas no parque assim, mas nenhum adulto perto e fala, gente, isso aqui no Brasil nunca vai acontecer. Assim, não sou aquele tipo de pessoa também que vou cair matando no Brasil, mas a questão da segurança é uma realidade no Brasil que é perigoso, igual você falou, a questão do apartamento, Sim. roubo. Assim, a gente está vivendo agora essa questão do Rio de Janeiro ali, não sei quantos mortos já, questão entre polícia, bandido. Então, assim, isso aqui é uma coisa que eu falo, é essa parte da Rússia que faz pensar assim, será de voltar para o Brasil e viver lá? Isso aí me É faz pensar muito. uma paz ao meio à guerra, em meio à guerra, né? Paz em meio à guerra é É, meio doideira de pensar mesmo, cara. é isso mesmo, é loucura, cara. E em contrapartida, o frio. Já está acostumado? Sua família já está acostumada? Para mim, a primeira Cara, experiência pegando é, -30 aqui no ano passado, eu achei uma loucura. nossa. Cara, vou te falar a verdade, -30, vou te falar que você pode comemorar. Nessa cidade que a gente vai jogar em Norilsk, que é bem ali na Sibéria, cara, já peguei -52 lá. Lá é muito frio, cara, é muito frio. Não tem como. Você com touca, luva, a unha dói, a cabeça dói. É Aquele claro vento que a que gente não fica. corta, né? Nossa, é muito assim. Claro que a gente não vai ficar na rua muito tempo, só que, cara, me acostumei com tudo, mas com esse frio, cara, eu detesto frio, não suporto. Então, assim, quando chega essas temperaturas assim, mais frias, assim, eu raramente você vai me ver na rua, cara. Não dá. Eu lembro que eu comentei uma vez com você, nos stories ainda, cara, é a Aham. primeira vez que eu vi avião pousando e decolando em meia neve, tipo assim, a neve Pô, caindo, a pista toda, eu falo assim, cara, isso aqui é uma loucura. cara, eu fico até brincando com os meninos aqui. Às vezes eu perdia voo, tinha cancelado voo de São Paulo para Belo Horizonte indo para casa. Pô, tava dando uma chuva normal assim, voo cancelado. Falei, meu Deus do céu, mas se não dá para voar, não dá. Aqui nós vamos para Norilsk, que lá tem a questão do frio e a questão do vento. O vento tá muito, cara. Então, assim, mano, o avião desce e sobe lá, essa companhia da Nordstar. Cara, eu falo assim, cara, esses pilotos aí tem que dar um prêmio para esses caras, porque não tem condição. Você vai andando pro avião, assim, às vezes quando você pega o ônibus, cara, se você, sério, se você não firmar o corpo, o vento vai te levando. Eu falo, como é que esses caras conseguem pousar avião aqui, levantar voo, descer? Os caras descem assim, mano. É. Sei que tecnologia é essa, eu não entendo disso, mas se é no Brasil, se é ali em São Paulo, Belo Horizonte, dá uma chuva, os caras cancelam o voo, não tem como. E essa é outra coisa impressionante aqui na Rússia, né? Assim, que os Uhum. caras, pô, estão há anos nesse clima, né? Assim, já estão super Uhum. acostumados, né? Em casa, aqui pelo menos no apartamento que a gente mora, é tudo com aquela questão da calefação. Então, às vezes meus Aham. pais ligam, eu tô até sem camisa em casa e fora tá aquele grau negativo. Meu pai fala assim, cara, tá ficando doido. Eu falei, cara, a estrutura aqui de É, restaurante, shopping, eles são muito bem organizados com isso, né? não, é um país assim muito equilibrado, assim, preparado, sabe? É uma temperatura muito fria, mas todo lugar que você entra tem a calefação e tal, assim, então assim, eles se adaptaram também no caso, né? Mas assim, é Sim. um país de assim equilibrado e bem organizado nesse sentido, assim, questão de, por exemplo, de violência. Cara, eu nunca vi um caso assim de roubo, alguma coisa assim, tipo, nesses 13 anos que eu tô aqui, Sim.
nunca vi. Então é um país assim bem tranquilo para viver assim, ao meu Boa. ver. Nando, vamos caminhando para o final aqui. Queria te fazer uma Uhum, última pergunta antes da gente ir para um quadro especial. Principalmente aqui um dos objetivos com o Atlas, né? Dar visibilidade uhum, aqui para atletas que consideram esse caminho. Aqui nesse papo a gente falou da Rússia, mas pô, você conhece gente que está no Cazaquistão, Kuwait, tem atleta uhum, espalhado por todo lugar do mundo. E eu acho que é muito legal a gente conversar sobre essas outras possibilidades, porque carreira de todo atleta em qualquer esporte é um desafio muito grande. Então, eu acho que são uhum, momentos de decisão que tem que passar pela cabeça de vocês o tempo inteiro, né? Então, o que que uhum, você poderia passar aí uma palavra para quem está começando, quem fez, quem está naquela fase, assim como você esteve uma vez lá no Minas, que eventualmente pode se deparar com um desafio como esse, um país desconhecido e tudo. O que que você, depois de 13 anos vivendo isso e tendo essa experiência, o que que você pode dizer para essas pessoas aí, para elas tomarem uhum. essa coragem, conseguirem decidir aí de uma forma mais madura? Cara, o que eu posso falar, acho que no, assim, a persistência, a força de vontade, no meu caso, eu desde cedo pratiquei esportes, então assim, com o aval dos meus pais também, que me deram todo o suporte, que isso é muito importante também. Eu vim de uma família simples assim, mas meus irmãos já trabalhavam, porém, meu pai viu, minha mãe viu que eu tinha ali uma força de vontade fora do comum para o esporte, saía da escola sem almoçar para ir treinar. Então, assim, mas tudo que eu conquistei até hoje, eu não falo nem em nível financeiro, mas nível esportivo, foi a questão da força de vontade, a persistência, sabe? Pouco de resiliência também, porque o esporte a gente até brinca assim que você vai mais perder do que ganhar. Não existe um cara que Sim. só ganhou, que vai ganhar mais que, joguei tantas finais, ganhei mais que perdi. Não existe isso. Se tem aí é caso é um em 1 milhão. Aí são os caras que são fora da curva. Mas a persistência de saber também aguentar os momentos difíceis, porque vão aparecer muitos. O esporte, ele hoje infelizmente ele virou assim um negócio, né, um business assim, então assim, tem que ter aquela paixão, tem que ter força de vontade, tem que se dedicar. Antigamente o esporte era de um modo, hoje evoluiu, hoje todo mundo treina, e sim, todas as modalidades treinam à parte. Então, assim, se quer viver do esporte, tem que se dedicar e acreditar, cara. Eu acho que para quem tem fé, Deus tem um plano na vida de todo mundo, e eu sempre acreditei que eu poderia alcançar um nível maior no futsal, questão de poder ajudar minha família a dar uma vida melhor, mas sabia também que o homem lá de cima, né, Papai do Céu tinha que abençoar e que eu tinha que aqui trabalhar, acho que com coragem, com força de vontade também, respeitando a todas as pessoas também, acho que o esporte tem muito disso, tem muita questão de, como é que eu posso dizer, muitas pessoas também querendo passar por cima de outras, mas graças É, a Deus competição, no vaidade, meu às vezes. caso, vaidade, assim, no meu caso, no meu caso, eu não, graças a Deus, nunca precisei fazer isso. Eu acho que conquistei as coisas que, com o meu próprio esforço, com o esforço dos companheiros também, sempre a resiliência nos momentos ruins que passei também, questão de time acabar, de ficar sem jogar, ficar sem receber salário atrasado. Então, Mala assim, extraviada, frio do aeroporto. nós foi assim de você ver também as pessoas te olharem, tipo, poxa, quem é esse cara chegando num time desse só com jogador de seleção? O cara saiu de um time mediano de Belo Horizonte, quem é esse cara, sabe? Olhar de desconfiança, mas de saber que é preciso trabalhar. O futebol a gente tem um ditado, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então tem que mostrar todo dia, tem que estar dando resultado, tem que estar se provando. Então, não tem dia fácil no esporte. Então, se para essa galera que está chegando, quer viver do esporte, tem que se esforçar, tem que treinar, porque hoje em dia todo mundo está fazendo isso. Então, se você quer ter um resultado diferente, tem que fazer um algo a mais. Não dá para ficar naquela mesma. Aí, o esporte é gratidão total. Hoje eu vivo do esporte, minha família vive do esporte, então, assim, foi o melhor caminho que eu poderia ter escolhido. Sim, e vamos coroar essa temporada aí com esse título que tá na gaveta. Depois dessas duas assistências, isso aí são as duas primeiras de muitas, né? Tenho certeza disso. Cara, se Deus quiser, estamos trabalhando, já tem um tempo que estamos buscando assim esse campeonato. Nos outros anos trabalhamos, mas tinham equipes melhores que trabalharam de forma mais, posso dizer um pouco, forma mais
aguda em certos pontos que acho que faltou para a gente assim, mas a gente também passou por uma situação difícil, o time sofreu junto, tiveram algumas mudanças, mas agora é um novo ano, o pessoal está concentrado, então estamos trabalhando para lá na frente poder merecer esse título aí. Boa, vai dar certo, se Deus quiser. Nós vamos voltar Amém. campeões aqui para um segundo episódio, Nando. Amém, cara. Vamos deixar já gravado, documentado. Boa. Para fechar um quadro especial aqui do Atlas, né, do Tic-Taca do Atlas Esporte Clube. É um quadro Bora lá. descontraído, só para a gente fazer algumas perguntas, você responder aí de forma super breve para a galera poder conhecer Uhum, mais do esporte e do país. Primeira pergunta, uhum. Nando. Fala pra gente uma palavra em russo aí. Para uma palavra eu posso dizer Spasiba Bolshoi. Que Ela significa significa. muito obrigado. Foi a Pô, primeira palavra que eu aprendi assim, né? Então eu sou uma pessoa assim que tem muito gratidão pelas coisas, então é uma palavra que fica muito marcado para mim, essa questão da gratidão, a questão de saber reconhecer, de agradecer. Então essa é a palavra que para mim quando eu falo em russo é a primeira palavra que vem na minha cabeça. pô, maneiro. Seu ídolo no esporte, Nando, quem que é? Falcão. Falcão é um cara diferente, para mim é meu ídolo assim. Boa. O Pela, atleta que mais te marcou dividindo a quadra, jogando contra ou a favor, cara? cara, que mais me marcou. Eu vou dizer o Vinícius, que é o da seleção brasileira, o campeão mundial, que, assim, o Falcão é meu ídolo, mas o Vinícius eu trabalhei com ele, assim, alguns meses, então, assim, eu já admirava antes, mas a forma dele trabalhar, assim, é um cara que me marcou bastante, assim, Vinícius. Boa, maneiro. Acho que essa vai ser fácil, a gente falar um pouquinho, mas uma palavra que te resume é a Rússia, cara. A Rússia, É, eu falei essa questão do Spassiba, mas tem outras palavras, assim, porém, o pessoal aqui é até engraçado, mas no primeiro ano que eu joguei aqui no Dinamo de Moscou, eles me chamavam de Tiripashka, não, tartaruga. Então, assim, é engraçado porque até hoje me chamam assim, falam que eu pareço uma tartaruga. Então, Tiripar, eu vou anotar essa aí que na minha aula eu não aprendi essa ainda. é, Tiripar, tartaruga. Então, assim, até hoje os amigos da época do Dinamo me chamam de Tiripar, é tartaruga. Então, é uma palavra que, assim, sempre vem na minha mente também. Boa, pra fechar uma saudade do Brasil, Nando. Ah, meus pais, minha família, assim, Família faz falta, né, cara? família, minha família. Acho que para quem mora fora, assim, talvez a maior Nossa, saudade seja, né, a gente eu sou casado também, eu ainda não tenho aham, filhos e tudo, a gente vira a nova família, mas os pais, os amigos, eles são, acho que isso. se coubesse na mala, com certeza a gente levaria, né, cara? Assim, é muito tempo fora, então, e assim, os meus pais, assim, eu sou muito ligado à minha família, assim, claro, tem meus amigos também que, hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia ajuda, mas uma saudade são os meus pais, assim, que nesses últimos 13 anos a gente se viu pouco, então é uma palavra saudade, assim, se resume aos meus pais. Boa, show de bola. Nando, muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar esse convite aqui. Fiquei muito feliz com o papo que a gente bateu. Espero que as pessoas aí possam ter curtido também, aprendido um pouco mais sobre a Liga Russa, a vida nossa Uhum, aqui, como é que é, sobre o Nando também, que você, cara, é um fenômeno, sempre abriu as portas para mim, mandando mensagem, uhum. conversando. Então, te desejo tudo de melhor, que Deus coroe seu ano aí com o título de campeão na Rússia. E eu tô aqui na torcida para dar tudo certo. Obrigado demais, Tá. cara. Cara, eu que agradeço pela oportunidade de participar do primeiro quadro, né? Espero que, como eu te falei ali no off, um trabalho legal que você está fazendo assim, quando é voltado para ajudar pessoas. Então, assim, a gente também tem o maior prazer de participar. Espero que a adaptação esteja sendo boa de você, sua esposa, sua família, que não é um país fácil, mas nunca vi alguém sair daqui e reclamar desse país, Sim. assim, a questão de estrutura, segurança. Então, espero que você esteja sendo e seja muito feliz nesse país e vamos já preparar para o segundo episódio daqui a um tempo. Com a medalhinha de campeão, para você mostrar para a turma. Se Deus quiser, pode deixar, cara. Show demais. Galera, obrigado. Esse foi o primeiro episódio do Atlas Esporte Clube. Se você gostou, quer compartilhar aí com os amigos, segue aqui o canal, se inscreva aqui e fique de olho nas próximas novidades, que vem muito atleta, muita história, muito maneira por aqui. Valeu, um abraço, turma. Um abraço, pessoal.